Muito bom dia, meus amigos do canal Night Vila Belmiro. Um grande abraço para você, mais uma vez na edição da Night Vila Belmiro, trazendo notícias para você do Santos. E ontem, mais uma vez, acompanhamos o Santos numa partida memorável, digamos assim, mas por parte do torcedor, né, do torcedor do Santos, que compareceu ontem ao Allianz Parque, batendo o recorde, né? Batemos o recorde do Palmeiras com mais de 35 mil, um público de 35 mil que esteve ontem no Allianz Parque, batendo o recorde em cima do Palmeiras contra o Botafogo. Ou seja, o Santos provou que aqui na capital tem uma grande torcida. Embora muita gente reclame, né, na Baixada Santista, critique algumas ações feitas pelo Santos quando é jogo aqui na capital, mas a prova tá aí. Batemos o recorde do próprio dono do estádio. Essa que é a realidade. Meus amigos, após a nossa vinheta, nós vamos falar um pouquinho da partida de ontem. O Santos, mais uma vez, decepciona a sua torcida com um empate de 0-0, segue na lanterna e as coisas vão engrossando cada dia mais. Lembra que eu falei pra você da 10ª rodada? Pois é, estamos chegando perto dela e é o sinal de vermelho já tá explodindo. Tô realmente com medo mesmo de que o Santos não consiga sair dessa zona de perigo. Eu volto já já pra gente conversar um pouquinho a respeito disso. Não! A partir de agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos pra você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Night Vila Belmiro. Alô, meus amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você. Estamos de volta com mais informações do Santos. E ontem o Santos, mais uma vez, patinou e ficou no 0-0 no Allianz Parque, decepcionando toda a torcida do Santos. Nós estávamos aqui ansiosos para ver essa partida. Eu fui acreditando mesmo que o Santos poderia sair com resultado positivo, mas o que a gente viu, mais uma vez, é um Santos muito fraco, um Santos que reagiu muito pouco, né? Teve uma melhora? Sim, pouco, mas teve. O Santos perdeu praticamente 5 gols feitos pelo Tassiano, pelo Tiquinho Soares, um chute fortíssimo do Roleiser, que poderia ser um golaço, grande Roleiser, né? O Santos teve uma pequena modificação dentro de campo, né? Até produzir um pouquinho mais no primeiro tempo, no segundo tempo também. Poderia melhorar mais ainda, até porque estava jogando com mando de campo dentro de casa, com um público com mais de 35 mil pagantes ontem na Vila Belmiro, um espetáculo da torcida do Santos. Eu tiro o chapéu para a torcida do Santos aqui na capital. Bateu o recorde em cima do Palmeiras, né? O recorde do Palmeiras era de 29 mil torcedores contra o Botafogo e o Santos colocou mais de 35 mil torcedores dentro do Allianz Parque. A partida só ganhou corpo nos pés dos mesmos jogadores que a gente vem falando aqui: Roleiser, Escobar, Soteldo. Esses caras realmente fazem a diferença. Agora, uma questão que eu levanto aqui, e que eu acho que foi errôneo da parte do Kleber Xavier, foi ele ter tirado o Gabriel Bontempo. Aí matou o meio de campo do Santos. O Santos vinha muito bem com o Gabriel Bontempo. E para melhorar, em vez dele ter tirado o Gabriel Bontempo, tinha que ter tirado o Tiquinho. Eu vou te falar por quê. Porque o Tiquinho, além de não tava sendo bem aproveitado, e não tô culpando o Tiquinho não, tá? Não tô culpando não. Além de não ser bem aproveitado, o Tiquinho ficou meio perdido e as oportunidades que teve não conseguiu concluir a gol. E com cãibra, depois o jogador continuou em campo após a saída do Gabriel Bontempo, que o Kleber Xavier resolveu colocar o Barreal. E vou dizer pra você, hein? Barreal no Santos já. Esse cara não pode ficar fora do Santos. Em poucos minutos, com a entrada do Barreal, o Santos ganhou uma nova cara, ganhou um novo movimento e poderia, se o técnico não tivesse tirado o Bontempo, o Santos talvez teria sim
conseguido fazer o seu gol, o Santos poderia ter saído com a vitória ontem e os 3 pontos. Vale a pena lembrar também que ontem teve a estreia do Zé Rafael, que jogou muito pouco, né? Poderia ter entrado antes. Eu falava aqui assistindo o jogo que o Zé Rafael tinha que entrar no mínimo com 20 minutos do segundo tempo, perdão. O Zé Rafael, primeira bola que ele pegou, ele deu um lançamento. Ele deu um lançamento de primeira pro pro Roleiser, que por muito pouco não saiu o gol do Santos. Então, ontem, nessa montagem do Santos, o que ele errou? O Xavier. Ele errou tirando o Gabriel Bontempo. Não pode tirar aquele cara. Não pode. Ele teria que ter tirado o Tiquinho, mantido o Gabriel Bontempo, colocado o Barreal e logo depois colocado o Zé Rafael. Se o Santos tivesse com esses caras aos 10 minutos do segundo tempo, vou falar logo, os 10 minutos, se o Santos entrasse com essa formação, eu garanto a você que o Santos ganharia esse jogo. Mas o técnico parece que não tem essa visão, que a gente que está torcendo do lado de fora tem essa visão. Você não pode ficar sem Barreal, você não pode ficar sem Gabriel Bontempo, você não pode ficar sem o Roleiser, você não pode ficar sem o Escobar, você não pode ficar sem o Soteldo e Zé Rafael. Cara, são 6 jogadores que podem mudar toda a estrutura de jogo. Esses caras não podem ficar fora. E ontem o Santos cometeu mais essa gafe, né, nessas mudanças que segundo o Xavier disse que era para... ele jogou o David Washington para poder fazer o gol, tirou o meio campo e tentou ser mais ofensivo no final do jogo e quase conseguiu com o David, né? Quase que o David ainda fez um gol no finalzinho. Aquele lance todo que surgiu o cartão vermelho, depois a gente foi analisar no VAR e realmente não foi na bola mesmo. Mas assim, o time do Santos hoje tem que ter esses caras. O Santos tem que entrar, ou pelo menos no segundo tempo tem que estar todos esses caras aí. David Washington, Zé Rafael, Barreal, Soteldo, Escobar, Roleiser. Esses caras são a espinha dorsal do Santos. Eles não podem ficar fora. Agora, vamos para a 8ª rodada do campeonato, se não me engano. Eu falava lá para vocês, lá atrás, tá? Que o Santos não poderia, em hipótese alguma. Nona rodada? A gente vai pra 9ª, né? Então, vamos pra 9ª rodada. A 8ª já foi. Eu falava pra vocês que se o Santos chegasse na 10ª rodada, numa zona de rebaixamento, as chances do Santos sair ficariam muito, mas muito difícil. Muito difícil. E o que acontece? Que o campeonato do Santos agora é sair da zona de rebaixamento. O Santos não luta mais por vaga de Sul-Americana. O Santos não luta por vaga na Copa Libertadores da América. O Santos não luta para poder ser campeão. A luta do Santos... Perdão, pessoal. A luta do Santos é para se manter na Série A. É muito triste falar isso aqui para vocês, mas hoje a gente tem que lutar para não cair, para não ficar, né? Cair a gente já tá, para não ficar. E só vai conseguir isso aí se esses caras que eu falei para você estiverem em campo, unidos, com seriedade, para poder ganhar. Senão, nós estamos ferrado mesmo. E 10ª posição, aliás, 10ª rodada na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro nos dá muita tristeza. E eu vejo aí o filme do passado, o Santos ficando na 2ª divisão. Isso é muito triste. E o Santos tem um time. Pelo menos por nome, bem equilibrado, para poder sair dessa situação, né?
Ontem nós tivemos um público de 35 mil pessoas no Allianz Parque. E outra coisa triste também é você vender o mando de jogo, que nem nós fizemos o vídeo aqui. Você vendeu o mando de jogo por 1 milhão e o Santos ontem perdeu 1 milhão e 800 mil. A renda ontem, 2 milhões 810 mil reais. Ou seja, o Santos perdeu mais de 1 milhão e 800 mil nessa venda para a empresa que negociou, para a empresa que levou o jogo para o Allianz Parque, né? Precisa mais união, precisa mais empenho dos jogadores, precisa realmente mudar a chave aí, porque, sendo bem sincero com vocês mesmo, assim, nunca fui tão sincero em toda a minha vida. Esse filme tá cada dia mais forte. Esse filme do Santos na segunda divisão está muito, mas muito forte, muito atrelado. Porque a gente patina e não sai nunca. Quando a gente pensa que vai ganhar, a gente perde. Quando a gente pensa que a gente vai superar, a gente é superado. E o que vai acontecer é aquilo que eu falei para vocês. Nós tínhamos 3 partidas pesadíssimas pela frente. 3 partidas pesadíssimas. Eu falei para vocês que o Santos não ganhava do Ceará. Falei que não ganhava. Poderia até empatar e deu empate. Se jogar contra o Corinthians na Arena e fizer as mesmas escalações, não vai ganhar também, hein? Não vai ganhar também. Eu não digo nem que perca, vai. Vou dar até um ponto de confiança aí. Talvez até a gente empate esse jogo, que também não é bom. Não é bom. E contra o Vitória, fora de casa, galera, sinceramente, o Santos, eu não sei nem o que dizer pra você, o que é possível fazer no Santos, cara. Mas se não mudar mesmo a cabeça, se esses caras realmente não entrarem com sangue mesmo nos olhos, com muita determinação, com muita vontade, sabe? Aplicar mesmo tudo aquilo que aprenderam, se é que aprenderam alguma coisa. Porque uma coisa que me chama a atenção e me deixa preocupado é porque o Santos teve uma semana inteira de preparação, uma semana para treinar. E aí você vê o Santos dentro de campo com algumas jogadas muito raras, as jogadas que o Santos cria. Você vê depois jogadores cansados dentro de campo, Tiquinho Soares com cãibra, né? Então você começa a analisar, você fala, pô, mas a questão do Santos não é só a questão de jogar bola, tem coisas muito mais pesadas dentro aí. Porque você concorda comigo? Se você tem uma semana para você treinar, o mínimo que você espera é que quando o clube entra em campo, quando os jogadores entram em campo, eles tenham uma estratégia montada, eles tenham um treinamento com bola parada, jogadas ensaiadas. A gente não vê jogada ensaiada no Santos, não vê. O que a gente vê de vez em quando no campo é chutão, né? Às vezes o Santos pega a bola apavorado, sabe? Para poder resolver tudo de uma vez, e não é assim. Dentro de campo precisa ter mais calma. Eu sei que a pressão é grande em cima dos jogadores, e é mesmo, e vai continuar sendo. O Santos talvez vire a chave quando fizer o gol que der a vitória ao Santos, que vai dar moral para esses caras, vai levantar um pouco a cabeça desses caras, que eles entram em campo super pressionados. Mas quem tá num time grande como o Santos e qualquer outro rival, sabe que a cobrança é pesada, e é mesmo. E vai continuar sendo. Agora nós temos a próxima partida contra o Corinthians, não vai ser fácil. Vai ser dentro da casa do Corinthians, lotado, fervendo. Os caras perderam pro Mirassol. Com certeza vão querer descontar no Santos, e vão mesmo. Agora,
O Santos precisa hoje sentar com todos os seus jogadores, pegar o vídeo, pegar o tape dessa partida Santos e Ceará, colocar numa sala, pôr os jogadores todos para assistir o jogo, todos, comissão técnica, ver os erros que foram cometidos, analisar ponto a ponto e mudar totalmente a estratégia para poder pegar o Corinthians. Para pegar o Corinthians. Agora, é preocupante? É. Sinceramente, eu não joguei a toalha, mas eu vou dizer para você. Cada dia que passa... E a conversa na beira do campo sempre é as mesmas, você já viu? Não, a gente tá trabalhando, a gente vai trabalhar, a gente vai melhorar. Só que esse trabalhar, esse melhorar e vai melhorar, já vamos para nona rodada. Nona rodada. E o Santos ferrado. Nabo, ferro doido entrando. E ninguém pode ficar com essa conversa fiada de nós vamos melhorar a próxima, nós vamos trabalhar os raios que o parta, velho. Vocês estão tudo de gozação, de palhaçada. Vocês tiveram uma semana para treinar. Uma semana. O que vocês fizeram? Não teve uma jogada ensaiada. Uma jogada ensaiada. É o cúmulo do cúmulo. Vocês virem depois no final da entrevista e falar, não, nós estamos melhorando, nós vamos melhorar, nós vamos isso, nós vamos... Vai o Cacilda, velho. Nona rodada e o ferro entrando torta direita. E vocês com graça. Vocês estão de palhaçada. A torcida do Santos fez o papel dela ontem. 35 mil pagantes para ver um 0-0, um jogo medíocre, com algumas jogadas. Algumas. Tem cara na imprensa falando que o Santos deu uma grande melhora. Melhorou o quê que melhorou? Alguma outra jogada. E sempre com os mesmos caras. Né? Roleiser, Escobar, Soteldo, Gabriel Bom Tempo. O cara me... Olha se não é de ficar puto com um negócio desse. Olha se não é de ficar subir na mesa aqui e ficar pelado aqui, fazendo protesto. O cara me pega o Veron, o Zé Cachaça, pôs o cara pra jogar e o Matheus Xavier voando, o moleque da base arrebentando. O cara nem relacionado foi. Como é que pode uma coisa dessa? Quem é que manda nessa bagaça aí? Aí por isso que o Santos perde a moral mesmo. Porque o cara que vem de balada, toma uma multa, dá risada, aí é relacionado, entra dentro de campo, não faz nenhuma, não faz nada, aí me pega um jogador da base, Matheus Xavier, voando, jogando demais, dando sangue, o cara nem relacionado foi e o cara me coloca o Zé Cachaça pra jogar. Aí vocês estão de brincadeira, bicho. Vocês têm que apanhar, velho. Vocês têm que parar assim, ó, e pensar que são 35 mil torcedores pulsando dentro do campo do rival lá, apoiando, e vocês não fizeram nada. Uma jogada ou outra. Ontem tinha jornalista falando assim, o Santos deu uma melhorada, mas não é assim que funciona. Não é assim os ralhos. Essa conversa de não é assim, nós já estamos na nona rodada e o Santos não sai da vice. Daqui a pouco o Sport vai lá, ganha, o Santos fica o lanternaço. Aí vocês vêm com a mesma conversa de novo. Mas nós estamos melhorando. 11ª rodada. Nós estamos melhorando. Na lanterna, estamos melhorando. É o Katsu, velho. É nabo bem gigante. Vocês estão de brincadeira. Vocês querem ver o Santos na segundona mesmo. Parece que vocês estão plantando para isso. Para mim, quem escala um jogador que cometeu essa barbárie de sair pra uma balada, reincidente, hein? Reincidente o cara é. Não é de agora, não. O cara é reincidente de outras baladas de outros clubes aí. O cara pega, faz uma palhaçada dessa e já tá lá no campo jogando. E você tem um cara, um Matheus Xavier voando, você não coloca o cara, velho.
Vocês estão enchendo o saco do torcedor santista. Depois, quando vai lá protestar, vocês... fica tudo pianinho, né? Mas dentro de campo, vocês estão fazendo o quê? E você, Xavier? Se você aceitou o cargo para vir pro Santos, velho, muda isso aí. Presta atenção no que você coloca, meu. Pega a molecada da base aí que quer jogar, que tá com sangue nos olhos e quer jogar. Entendeu? Se tem gente que não quer jogar, que sente, que não jogue, que treine separado. É melhor você, talvez, perder com o menino da base, que dá o sangue, do que ver o Zé Cachaça entrar em campo, não fazer nada, pagar uma multa e ainda sair dando risada, abraçando como se tivesse acontecido nada. Vocês estão de palhaçada com um negócio desse aí, meu. Vocês estão de brincadeira querendo deixar o povo doido, velho. E não é assim que funciona. Entendeu? Às vezes eu fico nervoso aqui, porque ou eu explodo aqui, ou eu vou explodir na rua. Aqui é melhor, porque se eu explodir aqui eu não apanho. Porque lá fora, se nego vier tirar o sal, já sai pulando na garganta. Ninguém aguenta mais isso aí. E sempre a mesma conversa. Sempre a mesma conversa. Não, nós vamos melhorar. Nós estamos produzindo. Nós vamos lutar. O negócio é fazer o melhor. Esse melhor não sai nunca, velho. Não sai nunca. Entendeu como é que é? Não sai nunca. E o Santos, vice-lanterna. Vai chegar na 10ª rodada. E se cair na 10ª, meu irmão... aí você prepara os lenços. Você prepara os cobertores, que vai ser uma choradeira. Porque o Santos trilha o caminho... Campeão da Série B. O Santos pode ser campeão de novo da Série B. Se a gente continuar assim. É o título que tá restando pro Santos, né? Aliás, é o único que tá sobrando, né? Então tá aí, galera. Infelizmente, mais uma negação para esse Santos que a gente ama demais e tá, cada dia que passa, ficando desse tamanhozinho assim, ó. Desse tamanhozinho. E eu recebi aqui, ó. Eu recebi escrito aqui de um seguidor falando que o Santos é de Santos, o Santos conquistou em Santos, o Santos é Santos. Então tá bom. Então joga lá na Vila Belmiro para 7.000 pessoas, ganha 300 conto por mês, eu quero ver onde você vai parar. É por isso que cabeças que pensam pequeno assim, ó, o Santos tá nessa draga que tá aí, ó. Entendeu? E a gente fala isso aqui não é com raiva de ninguém, não. Porque a gente sabe que o Santos surgiu na Baixada Santista. Mas o Santos é gigante, precisa de ter o apoio da torcida, como teve aqui na capital. E a capital mostrou que lota qualquer estádio aqui na capital a gente lota. Aí você fica bravo com a gente na Baixada, quando abre o portão da Vila Belmiro, 7, 8, 9 mil pessoas. Quando entra, né? Quando entra. E a renda de 300, 400 pau. Ontem, mané, 2.810.000 reais. E mesmo assim o Santos perdeu mais de 1 milhão porque vendeu o mando de jogo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Desculpa o desabafo, mas eu e o Pepinho aqui nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais. Tá feio o negócio. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco na Night Vila Belmiro. Valeu, galera. Tchau.